Ele morreu ajoelhado, dentro do templo. Um guerreiro lendário, caído como um traidor. Joabe, o general mais temido do exército de Davi, terminou a vida do jeito que nunca imaginou, implorando por misericórdia. Mas como um herói de guerra, homem de confiança do rei, acabou sendo executado por ordem real. Essa é a história de um comandante que venceu todas as batalhas no campo, mas perdeu a guerra dentro do palácio. Joabe aparece nas escrituras como um nome que inspira respeito e medo. Ele era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, e desde o início esteve ao lado do rei. Quando Davi foi ungido e começou sua ascensão, Joabe já estava ali, lutando ao seu lado, sangrando pelo mesmo trono que um dia o condenaria. Mas Joabe não era só leal, ele era implacável. Um estrategista frio, que tomava decisões rápidas, mesmo quando elas contrariavam o próprio rei. Sua primeira grande marca foi na conquista de Jerusalém. Davi havia prometido que quem entrasse primeiro na fortaleza dos jebuseus se tornaria comandante do exército. Joabe não pensou duas vezes. Subiu pelos túneis da cidade, invadiu e garantiu seu posto de general. Foi ali que ele começou a escrever sua fama. Era um homem de ação. Quando os outros hesitavam, Joabe já estava com a espada em punho. Mas essa eficiência tinha um custo. Durante a guerra civil entre a casa de Saul e a de Davi, Joabe matou Abner, o comandante rival. Não foi em batalha, foi numa emboscada, a traição. Davi ficou furioso. Abner havia se rendido e vinha fazer paz. Joabe, porém, não confiava, ou talvez temesse perder espaço, e decidiu acabar com o problema da forma mais rápida. Sangue. Essa decisão marcou o início de um padrão. Sempre que Davi tentava seguir um caminho mais diplomático, mais paciente, Joabe cortava por fora. Durante a revolta de Absalão, filho de Davi, o rei ordenou que seu filho fosse poupado, mesmo sendo o líder do golpe. Joabe ignorou. Quando viu Absalão pendurado pela cabeça numa árvore, vulnerável, não hesitou. Cravou 3 dardos no peito do rapaz. Depois disso, ainda mandou seus escudeiros finalizarem o corpo. Era pessoal? Estratégico? Ou só mais um exemplo de sua frieza? Com o tempo, Joabe passou a não apenas cumprir ordens, mas a moldá-las. Chegou ao ponto de manipular Davi para trazer Absalão de volta a Jerusalém, usando uma mulher para simular uma história diante do rei. Joabe era manipulador quando necessário. Sabia como mexer com as emoções de Davi, mas por trás disso tudo havia um cálculo político. Ele não queria perder sua posição para novos comandantes que surgiam. E quando Davi tentou substituí-lo por Amasa, outro general, Joabe agiu mais uma vez. Encontrou Amasa numa estrada, fingiu saudá-lo e o matou com um golpe direto no estômago. Sem aviso, sem piedade. A cada novo ato, Joabe se tornava mais isolado, mais perigoso. Ele não respondia mais à autoridade de Davi. Servia ao rei, mas só até onde isso o servia também. A queda de Joabe começou antes mesmo de Davi morrer. Quando Adonias, um dos filhos do rei, tentou assumir o trono à força, Joabe ficou do lado dele. Talvez achasse que Adonias o manteria como comandante. Talvez temesse perder tudo com Salomão. Mas o plano falhou. Salomão, com apoio de Natã e Batseba, foi coroado rei. Joabe então fugiu para o templo. Sabia o que viria. Correu e agarrou os chifres do altar, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde um homem buscava proteção divina. Mas Salomão não hesitou. Mandou Benaia, um de seus guerreiros, executar Joabe ali mesmo. Foi um momento de tensão. Nem Benaia queria matar um homem dentro do altar. Mas a ordem foi clara. Joabe morreu ali, ajoelhado, onde nenhum inimigo jamais o havia derrotado. O fim de Joabe é mais do que a morte de um guerreiro. É o colapso de um homem que acreditava que poderia controlar o poder com suas próprias mãos. Ele serviu ao rei, mas desafiou a vontade real tantas vezes que se tornou um risco, um traidor aos olhos do novo rei. E a espada que o fez vitorioso tantas vezes foi a mesma que o condenou. Talvez a maior tragédia de Joabe seja que ele não morreu em batalha. Morreu pelas escolhas que fez fora dela, pelas alianças, pelos jogos, pelas traições. Ele venceu exércitos, conquistou cidades,
mas não soube sair quando o tempo dele acabou. E aí fica a pergunta: vale a pena vencer todas as batalhas, se no fim você perde a guerra da sua própria alma? Se essa história te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo quem mais você quer ver por aqui. Porque as histórias da Bíblia não são só antigas, elas são intensas, humanas e mais atuais do que você imagina.